Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre um livro de não ficção, um livro de crimes reais, lançamento da editora Dark Side Books, Crimes Vitorianos Macabros. Este livro faz parte então da linha de crimes reais da Crime Scene da Dark Side Books, junto aqui com a Macabra, então Crime Scene e Macabra. E aqui nós temos crimes reais que se passam num período específico, num local específico. Para mim isso tornou o livro mais interessante porque ele realmente é um apanhado abrangente de uma época e lugar, e nós estamos falando da época vitoriana, ou seja, durante o reinado da Rainha Vitória na Inglaterra. No comecinho ele dá logo o período de tempo, é 1837 a 22 de janeiro de 1901. Então pega aí boa parte do século XIX e só o iniciozinho do século XX. E os autores do livro, os 4 autores do livro, que são especialistas no assunto, se juntaram então para abarcar coisas gerais relacionadas a crimes, aos crimes vitorianos. Então aqui nós não teremos apenas os crimes em si, digamos, os assassinos ou as vítimas. Aqui o panorama é completo. E a isso eu me refiro às pessoas que trabalhavam na força policial, os detetives mais renomados e conhecidos da época, os carrascos mais conhecidos, porque se tem uma coisa que aconteceu durante o período vitoriano foram as execuções públicas, que reuniam muita gente e elas aconteciam bastante. Eu nunca deixo de me assombrar com o caráter do ser humano, tanto em relação, claro, ao que ele consegue fazer com outro ser humano, né, o que ele é capaz de fazer, que a gente vai ver muito aqui nesse livro, crimes horrendos, crimes bárbaros, crimes macabros, crimes assustadores, crimes enigmáticos, tudo isso, mas também com o dia a dia mesmo, a vontade de ver as coisas, né? Porque a gente percebe que essas execuções eram algo que as pessoas adoravam assistir, às vezes tinha até o dobro da cidadezinha, o dobro de habitantes que tinha um determinado local, sabe? Então, assim, as pessoas realmente iam acompanhar. E tanto é que combina tanto nessa edição maravilhosa, né, que eu vou mostrar mais detalhes dela para vocês, da diagramação que tá incrível, combina muito essa folha de guarda aqui. Olha só, essa folha de guarda, gente, do livro, você consegue ver claramente que nós temos aqui as pessoas assistindo execuções públicas. A gente vai ver tantas execuções públicas aqui nesse livro porque quando acompanhamos os crimes, todos os crimes que tiveram, então, um fechamento, né, porque alguns são casos não solucionados, as pessoas invariavelmente eram condenadas à morte. Então, isso era comum. Então, a gente vê aqui mulheres e homens que foram condenados à morte, as últimas execuções públicas, né, porque mesmo quando continuaram as execuções com pena de morte, elas depois passaram a ser privadas, né, para não ter toda aquela festa do povo, que praticamente se reunia para assistir e gostar do que estava vendo. Muitos crimes, claro, tinham todo o apelo do público que acompanhava avidamente, então tinha todo um caráter sensacionalista. E aqui nesse livro a gente não vai ver só os crimes, só as vítimas, acompanhar aspectos da força policial, da justiça, das coisas mudando, até crimes políticos aqui também. Então ele é dividido aqui em várias partes, algumas partes são realmente incríveis. Vou apenas mencionar, por exemplo, ele começa com a sombra de Jack. Então a gente vai ver vários aspectos, claro, do caso mais famoso do período vitoriano e um dos mais famosos do mundo, né? Um dos maiores crimes não solucionados. Jack o Estripador não poderia faltar aqui. Não apenas não poderia faltar, como ele ganha uma parte toda especial no início do livro. Então, vários aspectos do caso, como os homens que investigaram, os homens da lei, como não era Jack, os vários suspeitos que apareciam, que as pessoas achavam que poderia ser Jack o Estripador e não era, e a luz acabou de apagar. Os suspeitos eram vários na época e até hoje se discute quem poderia ser Jack o Estripador. Então, imagine naquele período, né? As pessoas achavam que podiam identificar Jack o Estripador, toda hora aparecia algum. Então a gente vai ver toda essa questão relacionada a Jack o Estripador no início do livro. Na segunda parte nós temos, por exemplo, a lei e os carrascos, então toda essa questão da força policial. Aqui nós temos as origens da perícia forense, as palestras, os detetives, tem até um caso dos detetives do mal, uma questão de corrupção na força policial, como as coisas iam mudando com o tempo, né? Como as coisas funcionavam ali internamente. Profissão Perigo, a famosíssima prisão de Newgate, onde ocorriam vários dessas execuções, onde vários assassinos de crimes famosos, de crimes horrendos, eram enviados para essa prisão,
que era aquele local que as pessoas iam para morrer, para ficar naquelas condições bem ruins. Então era uma prisão muito famosa da época. E vocês percebem que a gente vai vendo vários aspectos realmente relacionados ao crime vitoriano, até em relação a para onde essas pessoas iam. Não apenas em quesito de prisão comum, mas também sanatórios, asilos, a questão toda dos alienistas. Vai passando por absolutamente tudo, né? E os famosos carrascos, que muitas vezes eram os mesmos, vários dos mesmos nomes como os carrascos, vão se repetir ao longo do livro. Tem até alguns que entraram em crise de consciência ou que tentavam aperfeiçoar sua técnica para que as pessoas não sofressem tanto nas mãos deles, né? Na forca ali, com cordas menores, cordas maiores. Então a gente vai vendo também essa parte técnica e das coisas em mudança. Na terceira parte nós temos casos sinistros, é uma das minhas partes favoritas, então a gente vai conhecer diversos casos. Aliás, uma coisa que eu preciso dizer é que, assim, claro que o caso de Jack o Estripador é o mais famoso e realmente tem suas características para tal, mas faz a gente pensar como um caso se torna tão famoso e outros igualmente horrendos, igualmente sinistros, entram no esquecimento. Por exemplo, na mesma época de Jack o Estripador, havia esse caso dos corpos no Tâmisa de mulheres desmembradas, vários pedaços de corpos que iam sendo encontrados, também um crime sem solução. Na época se pensou que poderia inclusive ser Jack o Estripador que estava cometendo esses crimes em conjunto, né, com os crimes conhecidos. Mas é tido como outro crime, outras vítimas, e um desses corpos foi encontrado, a gente vê aqui, no jardim de Percy Shelley, o filho de Mary Shelley. Algumas curiosidades que você vai saber durante a leitura do livro. Então me fez pensar assim, sobre isso, de por que alguns crimes tornam-se tão famosos e outros também igualmente não solucionados, igualmente terríveis, entram no esquecimento. Depois dessa parte de casos sinistros, temos uma parte menor de casos sem solução, o que geralmente causa mais consternação, né? Porque a gente vê que assim, as coisas aconteceram e os crimes ficaram impunes. Entram também crimes insanos, e aí vai aparecer toda essa parte do asilo. Por exemplo, o capítulo que começa essa parte é Arkham é aqui. É louco ou não é? Sempre tem essa questão em relação a assassinos impiedosos e horríveis. Será que há insanidade ali envolvida no crime? Realmente insanidade ou a pura maldade? Muitas vezes é difícil saber, porque alguns crimes têm um caráter tão louco, tão insano, que as pessoas racionais não conseguem conceber como alguém poderia fazer aquilo. Então, vamos trabalhando todos esses aspectos, crimes insanos, infância roubada. Essa, para mim, foi a parte mais difícil de ler neste livro, com certeza, de longe, a parte infância roubada, porque vai tratar de crianças. Aqui a gente vai conhecer vários casos das famosas baby farmers, que eram praticamente locais que as crianças iam e morriam, né? Muitas dessas assassinas, baby farmers, que cuidavam destes locais, recebiam o dinheiro, recebiam a criança e depois as matavam. Vários bebês, várias crianças que iam direto para a morte. E, gente, claro que nessa parte entra toda a questão social do período, né? Porque existia uma pobreza extrema no período, em contraste com um local de riqueza extrema, né? A cidade era até dividida, então existiam uns locais terríveis, sem saneamento, onde a pobreza e a miséria predominavam, a prostituição, as drogas, e as pessoas não tinham perspectiva alguma. E estamos falando de um período também ainda mais difícil para as mulheres, porque existia todo o machismo, a sociedade patriarcal. Então as mulheres que eram estupradas não tinham amparo algum, não conseguiam se proteger, muito pelo contrário, não tinha amparo legal nesse aspecto, elas entravam em desgraças por terem sido estupradas, ou então mesmo as perspectivas de trabalho, familiar, enfim. Então as mulheres ficavam desamparadas. Os anticoncepcionais, né, os métodos para evitar uma gravidez também não eram os mesmos. Havia muita gravidez indesejada. E o fato das mortes no período serem comuns, as mortes de bebês e de crianças, por conta das doenças que proliferavam e realmente contaminavam muita gente, tornava a impunidade mais fácil. Então ocorreram sim muitos assassinatos de pais que matavam seus filhos ou que vendiam seus filhos para pessoas que não sabiam quem eram, e essas pessoas assassinavam também as crianças. É realmente um panorama terrível de imaginar, mas numa época em que não haviam as leis de hoje, o acompanhamento de hoje, a saúde, o acesso à saúde, enfim. Então, assim, era um período muito diferente e realmente difícil demais para tanta gente. Então, vemos muito desse panorama social ao longo de todo o livro.
Quando entra essa questão das crianças, mais ainda, a gente vê mais esse aspecto realmente da pobreza, das mães que às vezes entravam em desespero e realmente não sabiam o que fazer, passavam fome, os filhos também morriam de fome. Então, assim, são vários aspectos do crime que vão sendo abordados, entremeados com a questão social do período, política, de leis também, e como tudo funcionava. Logo depois temos Lady Killer, temos até alguns casos já conhecidos. Esse é um livro muito bom para quem gostou já de Lady Killers, que é um livro que eu adorei. Então temos as mulheres assassinas, muitos casos de envenenamento, né? Outra coisa tão comum no período, inclusive a própria Agatha Christie abordou tanto esse aspecto, né, da facilidade de se conseguir veneno. E a Agatha Christie já é século XX, aqui nós estamos no século XIX, então era ainda mais fácil ter acesso a vários tipos de venenos diversos que eram vendidos indiscriminadamente. E a medicina ainda não havia avançado, a ciência também ainda não havia avançado para detectar alguns desses venenos. Então havia sim muitos assassinatos. Ocorreram tantos que foi feito em determinado momento um ato do arsênico para dificultar um pouco a venda de algum desses venenos, né? A venda do arsênico, já que ocorriam assassinatos demais nesse aspecto. Temos uma parte um pouquinho menor de terrorismo e crimes políticos. E sim, tinham atos terroristas já na Inglaterra vitoriana, especialmente em relação a grupos separatistas irlandeses. Então havia esse medo também das explosões, das bombas. E ele termina com o puro veneno, que entra mais uma vez nessas questões do veneno não apenas voltado para as mulheres. Costumam dizer que o veneno realmente é a arma favorita das mulheres, e na parte de Lady Killers a gente vê muitas mulheres que usavam esse método, mas então na parte puro veneno a gente vê algo mais geral aí nesse aspecto, porque homens também utilizavam veneno para matar, claro, né? E pra mim, realmente, das melhores coisas desse livro, né, seu ponto forte foi realmente acompanhar um panorama tão geral de crimes vitorianos, porque geralmente quando eu pego livros de casos reais, de crimes reais, focam apenas em alguns casos, nas vítimas e nos assassinos, e esse não. Esse vai dar um panorama social e histórico do período, envolto nessa questão dos crimes da época. Então a gente vê aqui Charles Dickens em vários momentos, um dos maiores escritores do período vitoriano, que colocou muito dessas questões sociais em seus livros, né, da pobreza extrema, que muitas vezes estava presente para assistir às execuções, acompanhava os casos, a gente vê isso em vários momentos aqui. Então até nessa questão cultural mesmo de escritores, alguns escritores que pegaram inspiração em casos sinistros do período. A gente vê aqui, por exemplo, um caso parecido com o caso de Sherlock Holmes, relacionado a uma vítima que o seu cachorro não latiu quando ela foi morta, então se supõe que o criminoso era alguém conhecido da vítima, é algo que está numa das histórias de Sherlock Holmes e que foi um caso real. Aqui, gente, os casos reais aqui não deixam nada a dever na ficção, sabe? É uma coisa tão louca, são crimes tão horrendos que você às vezes pensa que é coisa de livro, né? Você às vezes pensa que é ficção, mas infelizmente a ficção é baseada em fatos reais. A ficção, mesmo que ela não seja real, ela é baseada no imaginário real. É comum que os escritores tirem suas inspirações justamente da parte macabra do ser humano, né? Dessa parte da natureza humana que pende para o mal, que pende para o insano, e a gente vai ver muitos desses casos aqui. Então são capítulos curtos também, preciso dizer, não é aquela coisa que vai aprofundar, mas justamente por não aprofundar tanto em cada um, ele consegue passar algo mais abrangente para o leitor e faz com que o livro seja ágil, dinâmico e rápido de ler, porque mesmo que às vezes o assunto pese, né, como são capítulos curtos sobre cada um dos casos e cada um dos tópicos, a gente termina de ler rapidinho. Vocês vão ver aí que geralmente um tópico às vezes tem uma página ou no máximo duas, então é realmente ágil de ler, é rápido e é curioso. A gente fica meio fascinado com o modo de vida em um tempo passado e também com os horrores de um tempo passado, né? Claro que a questão dos horrores não terminou e nunca terminará, porque o ser humano tem isso na sua natureza, mas faz a gente respirar um pouco mais aliviado até por percebermos o progresso, tanto científico, mas o progresso social, né? Realmente, se você curte crime scene, né? Se você curte crimes reais, se você curte casos sinistros, casos com solução, casos sem solução, casos dúbios que deixa a gente pensando se a solução está correta ou não, um livro de fato para se ter na estante e para ler rapidinho e te dar uma visão tão completa
história de um período e de um local, de um modo de vida, todo envolto na questão do crime. Sobre a edição, falei para vocês que ia mostrar mais detalhes. Vocês já podem ver que realmente tá lindo, como é o padrão Darkseid, livro em capa dura, muito confortável de ler, cheio de ilustrações que dão aquele clima, né, durante a leitura, aquela mergulho, aquela imersão maior, porque são ilustrações que remetem ao período, remetem à época. Tem algumas citações no meio que geralmente são dos autores. E algumas eu achei de mau gosto, preciso dizer, sabe? Porque assim, no final das contas a gente tá falando aqui de pessoas e de vidas. Claro, com um distanciamento em relação ao período, há tantos e tantos anos. Mas são pessoas, né? As pessoas sofreram tudo isso. Então, algumas das citações, não todas, né? Algumas são engraçadinhas e eu achei de mau gosto por conta disso. E eu espero muito que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre crimes vitorianos macabros. Me conta aqui embaixo se você também curte ler este tipo de livro, esse tipo de tema. Se já leu esse aqui, se quer ler, vamos trocar uma ideia aqui embaixo nos comentários. Eu particularmente sempre tive muita curiosidade por essa questão dos crimes reais, inclusive psicológica e investigativa. Tanto é que eu gosto muito de thrillers também, né, que entram na parte ficcional dos crimes. Mas então um prato cheio aí para quem curte crimes reais, especialmente para quem também é fascinado no período vitoriano, como eu. Então fica a dica, também vou deixar aqui embaixo o link para compra no site da Darkseid Books e na Amazon, caso você tenha interesse, é só conferir os links aqui embaixo. Deixa seu comentário pra gente conversar, gente, essa é a melhor parte, de verdade, então aguardo seu comentário aqui embaixo, não esquece de curtir e se inscrever no canal para receber todos os vídeos em primeira mão. Beijo enorme a todos e até a próxima!